Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer hoje uma aula com vocês a respeito da Sketch, que pode ajudar vocês também, se vocês ainda estiverem em dúvidas sobre o projeto final de vocês, né? Para vocês me enviarem, vocês não se esqueçam, tem que me enviar esse projeto logo, tá bom? Que seria então a encenação de uma peça curta em grupo, filmar para me enviar, tá? Pra gente poder usar na semana da culminância. Então vamos lá, primeiro eu vou passar alguns vídeos para vocês, né, a respeito da história do cinema, como produzir sketch, como produzir roteiro, para complementar o conteúdo. E agora vamos lá falar um pouquinho a respeito da sketch, como construir um roteiro rápido de teatro, ou seja, um sketch. Então, construir o roteiro rápido do teatro, que também é conhecido como sketch, requer criatividade e atenção em alguns elementos essenciais. A gente precisa prestar atenção em alguns pontos. Aqui está um guia simples para ajudar você a criar esse esquema teatral. Primeiro passo, o tema e a mensagem. Então, você precisa escolher um tema, né? Um tema que seja interessante, seja relevante ou que seja atraente para o seu público-alvo também. Defina uma mensagem, né? É uma mensagem que você quer transmitir através desse sketch. Geralmente a gente faz roteiros que transmitam alguma mensagem, seja ela de drama ou de comédia, mesmo assim. Pode ser uma lição, uma reflexão, apenas ali um entretenimento, também não deixa de ser uma mensagem. Desenvolvimento de enredo, então vocês já devem estar aí, vocês já passaram por esse processo de desenvolvimento, né? Do enredo ou do roteiro teatral. Apresente os personagens e o ambiente da maneira clara e rápida. Introduza o conflito ou problema que os personagens precisam resolver. Desenvolva a história, adicionando diálogos e ações que mantenham o interesse do público. Então, vocês precisam ter introdução, o conflito, desenvolvimento, o clímax, que é chegar ao ponto alto da história, onde a tensão atinge seu ápice, por exemplo. Onde o herói e o vilão brigam, combatem, onde você precisa chegar a determinado lugar para resolver o problema e assim por diante. E aí vai para a resolução, que é a conclusão da história, que é resolver o conflito de maneira satisfatória ou não, se for o caso de um drama, né? Pode ser uma solução engraçada, surpreendente ou emocional. Lembrando que isso aqui é estrutura básica de narrativas e o teatro, o enredo, né, do teatro não deixa de ser uma narrativa, tá bom? 3. Personagens. Você precisa criar personagens memoráveis, ou seja, personagens que atraiam o seu público. Seja ele herói, seja ele vilão, mas ele precisa ser interessante para atrair a atenção de quem está assistindo a peça. Desenvolva personagens distintos com características únicas. Escreva diálogos que reflitam a personalidade de cada personagem, não esqueça disso. Você vai fazer um personagem cuja personalidade é ser engraçado e ele falando sério o tempo todo, não faz sentido, né? Então os diálogos precisam ter relação ali com, é como se fosse mesmo no dia a dia, tem que ter relação com a pessoa que está falando e com a situação também. A estrutura do roteiro seria, então, dividir em cenas. Divida o sketch em cenas distintas para facilitar a apresentação, assim como vocês já viram antes também com o roteiro que nós estávamos trabalhando. A duração da sketch seria em torno de 5 a 15 minutos, porque como está dizendo aqui, seria uma peça rápida. Não esqueçam que dentro desses 5 a 15 minutos precisa ter o começo, o meio e o fim, com o clímax, com tudo bonitinho, tá? Não pode faltar nenhuma dessas partes. Então vamos lá. Elementos cênicos. Considere ambientes simples para facilitar a produção em palco, ou seja, o que vocês tiverem à disposição e usar a criatividade também, né? Lembra que a gente estava falando a respeito até de usar materiais recicláveis para fazer cenário, é um exemplo, né? Utilize requisitos mínimos, pense em adereços mínimos, cenários que não demandem muita produção. Isso a gente está fazendo uma sketch simples, rápida, né? Mas não é algo profissional, então a gente é uma sketch amadora, então nós estamos aí usando mais da nossa criatividade. Os ensaios são necessários, né? Precisa praticar a expressão corporal, trabalhar a expressão corporal dos atores para transmitir emoções, não só a corporal, facial, os diálogos também, decorar ou compreender os diálogos para poder falar na hora sem enrolação, sem esquecer.
que tipo de feição eu devo usar, que tipo de gestos eu devo fazer e assim por diante. Aprimore a entonação da voz, né? Certifique-se de que os diálogos são entregues com entonação adequada também. Além da forma de falar, a entonação também é essencial. Revisar a peça, ou seja, revise o roteiro. Faça revisões para garantir que a sketch flua bem e que cada cena contribui para a história. Que não tenha barrigas, né? Barrigas que a gente fala é quando tem partes ali que não são tão necessárias ali pro enredo, mas que você colocou porque acha legal, alguma coisa assim, uma introdução. Se for uma história mais longa, tudo bem, mas uma sketch como é curta, é bom você ir direto ao ponto. Solicite feedback, peça feedback de outras pessoas para ter uma perspectiva externa. Isso é interessante quando você tem ali a oportunidade de fazer isso para você ver como é que tá por outros pontos de vista. E apresentação. A encenação, planeje a encenação considerando disposição de palco, iluminação, figurinos, é, a, a produção sonora também, tudo isso, né, Neymar? Outra coisa que nós falamos muito também é sobre todas as funções ali dentro da peça. Não é só ensaiar, né? Tem toda uma gama de adereços ali. Tem a maquiagem, tem o figurino, a iluminação, o som, o palco, a direção, tudo, né? Tudo que é necessário ali. Ensaios finais, realize ensaios finais antes de apresentar para ajustar qualquer detalhe. E lembre-se que a simplicidade muitas vezes é eficaz em sketches, concentre-se em transmitir a mensagem de maneira clara e envolvente. Então, dentro desse sketch, você vai fazer em grupo, né? Apresentar, cada um tem seu personagem. Se precisar, você pode colocar um narrador se você acha necessário. Ou se você quiser mesmo fazer numa dupla só, um diálogo entre os dois. Ou até mesmo um monólogo, né? Que é uma pessoa só encenando, especialmente com a voz. Mas é interessante fazer, trabalhar ali da forma, utilizar as ferramentas corretas, tá bom? Então, estou aí para dúvidas e aí a gente vai ver os videozinhos. Beijos!